O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Então passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Duas notícias da sexta retrasada, dia 30 de junho. Conselho de Segurança da ONU encerra a missão de paz no Mali. Foi uma votação praticamente protocolar, né? Porque, como a gente já havia comentado aqui no programa, o Mali solicitou o fim da missão. No caso, era uma missão de paz que tinha a cooperação do governo local. Você pode até ter uma missão de paz, uma missão da ONU, melhor dizendo, né? Pelo capítulo 7, em outro país, mas mesmo que esse país não aceite, como foi o caso da intervenção no Afeganistão em 2001, né, que foi chancelada pela ONU, porém isso é outro capítulo, né, literalmente. Nesse caso, o país sede falou, olha, não queremos mais, e então o Conselho de Segurança, de forma unânime, aprovou o fim da MINUSMA e, na resolução, colocou ali os possíveis parâmetros, inclusive a necessidade do secretariado da ONU, liderado pelo Antônio Guterres, trabalhar com o governo do Mali para como serão as funções da missão até o dia 31 de dezembro de 2023, quando ela será completamente retirada. Lembrando que algumas forças rebeldes no Mali haviam dito que a retirada da missão comprometeria a paz no país. Suprema Corte rejeita plano sobre dívida estudantil de Biden. Pois é, aquele plano, né, do Biden, o grande perdão, né, de dívidas e de refinanciamento de dívidas estudantis nos Estados Unidos, que poderia chegar a um volume ali de 400 bilhões de dólares, foi rejeitado, foi declarado inconstitucional, melhor dizendo, né, por 6-3 na Suprema Corte. Quem entrou com essa ação foi o governo do Nebraska, né? E aí entra aquelas nomenclaturas, né, dos casos nos Estados Unidos, né, os casos common law, né? Então o caso é Joseph R. Biden, President of the United States et al., né, e todos, versus Nebraska, né? E a Suprema Corte, então, declarou, né, inconstitucional, tá? Afirmando que também não seria possível, né, definir quais seriam as dívidas que poderiam ser refinanciadas ou não. O governo Biden, né, o próprio Joe Biden, melhor dizendo, disse que a luta não acabou e que a hipocrisia desse tipo de decisão é absurda, porque dívidas de bilionários são renegociadas toda hora, porém, quando queremos beneficiar estudantes que estão começando a sua vida e sua carreira, né, enfrentamos obstáculos. Tá? Então, teve esse revés, digamos assim, e algumas outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias. Né, o governo dos Estados Unidos anunciou no último dia 7 de julho que destruiu todas as suas últimas armas químicas declaradas. Né? Essa foi uma destruição, inclusive, cerimonial, né? Destruindo foguetes com ogivas de gás sarin. É isso mesmo que vocês ouviram, tá, gente? Gás sarin é aquele que foi usado no metrô de Tóquio na década de 1990. Se você era criança nessa época, que nem eu, Matias, você também ficou traumatizado. Né? E essa destruição foi feita no Kentucky, tá? E aí agora os Estados Unidos terminaram o seu processo de destruir as suas 30 mil... Um dia, né, foram 30 mil toneladas de armas químicas, tá? Cumprindo, né, com a Convenção das Armas Químicas, que foi assinada e ratificada pelo próprio governo dos Estados Unidos. Também em relação aos Estados Unidos, meu caro Matias, o governo do país declarou a cidadã israelense, a dupla cidadã, ela tem cidadania dos Estados Unidos e de Israel, Gal Luft, né, uma agente chinesa. Tá? Ela lidera uma ONG, uma ONG,
um think tank, mais especificamente, afirmando que esse think tank segue os interesses chineses. Ela tem 57 anos de idade, chegou a ser detida no Chipre, porém, depois de pagar a fiança, ela fugiu das autoridades cipriotas antes de ser eventualmente extraditada para os Estados Unidos, e o Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos afirmou que não sabe do paradeiro dela. Tá? O último tweet da conta dela, inclusive, é no dia 18 de fevereiro, no Chipre, quando ela foi detida originalmente. E aí nós temos outras duas notícias, né, meu caro Matias, que uma é mais de curiosidade e a outra não é exatamente de política internacional, mas é uma notícia internacional que vai ter grande impacto. A da curiosidade é o seguinte: ontem, meu caro Matias, dia 13 de julho, o Serviço Secreto e o FBI dos Estados Unidos, né, as duas instituições federais de segurança, né, afirmaram que não tinham evidências suficientes para conseguir continuar com as investigações sobre o que encontraram em um dos cômodos da Casa Branca. Né? A Casa Branca, lembrando, a Casa Branca é o palácio do executivo dos Estados Unidos, onde mora o presidente, onde ele tem o seu gabinete, tudo mais. E o que acharam em um dos cômodos, meu caro Matias? Um negócio chamado cocaína. Tá? Falando em pó branco, né? A assessoria de imprensa da Casa Branca deixou claro que nem o Joe Biden, nem seus familiares estavam no prédio quando isso ocorreu, que a cocaína foi encontrada numa das regiões numa das áreas, né, da Casa Branca, que é aberta para visitantes, inclusive turistas, né? Você tem tours pela Casa Branca, porque o Donald Trump, né, já está tentando ligar a droga ao filho do Joe Biden, ao Hunter Biden. Que tem um passado de adição, né? Isso, né, de dependência química. Só que assim, se o Serviço Secreto dos Estados Unidos não conseguiu determinar como é que a cocaína foi parar ali, é porque assim, se fosse um filme do Adam Sandler, as pessoas iam dizer que era forçado. E a outra notícia é que ontem, depois da greve dos roteiristas, agora os atores de Hollywood decidiram entrar em greve. É a primeira greve conjuntas de atores e roteiristas em 60 anos. Tá? A greve da Screen Actors Guild, né? O sindicato dos atores e atrizes de audiovisual, no caso. Né? Com grande protagonismo da camarada Fran Drescher. Isso, explica por que o seu comentário. Que ela fez um discurso bastante contundente, né? A atriz que ficou conhecida por protagonizar a série The Nanny, e acabou sendo demitida. A The Nanny que está em reprise, inclusive, atualmente na TV brasileira, né? E o Ron Perlman, né, o Hellboy, ameaçou um executivo de um grande estúdio que tinha ameaçado os grevistas de tomarem suas casas, né, suas propriedades. O Ron Perlman, não sei como é que ele está hoje em dia, mas ele é grande. Ele é grande. O Ron Perlman, que, né, o papel favorito dele para mim é no Nome da Rosa. Sim, tá muito bem. E, enfim, agora teremos essa greve, a primeira em 60 anos, e é interessante para a gente repercutir para os nossos ouvintes, né? Porque são discussões que vão entrar aqui no Brasil, já entraram, na verdade, né? Recentemente, nós tivemos o comercial de uma montadora que contou com uma Elis Regina feita pela inteligência artificial, né? Um deepfake da Elis Regina, cantando Como Nossos Pais, junto com a filha dela, Maria Rita. E uma das pautas dessa greve é o direito de imagem dos atores para inteligência artificial e, eventualmente, depois da morte deles. Como é que ficaria isso, né? E também estão discutindo os direitos, né, os royalties, ligados aos grandes serviços de streaming também. Né? Porque os serviços de streaming eles estão numa espécie ali de limbo jurídico, né? Nesse sentido trabalhista. Lembrando que eu fui colar, eu confesso, mas porque o meu cérebro estava pensando em outra coisa, o nome do personagem do Ron Perlman era Salvatore, né? E o nome da Rosa. Então, é uma greve cujos efeitos certamente vão chegar na discussão brasileira em algum momento.
E antes de você puxar a próxima notícia, meu caro Matias, uma notícia que não é exatamente ligada aos Estados Unidos, mas é ligada especialmente ao Caribe anglófono, né? Já que a comunidade do Caribe, né, a CARICOM, que hoje inclui outros países também não anglófonos, mas foi fundado pelos países anglófonos caribenhos, as antigas Índias Ocidentais Britânicas, anunciaram que a partir de 2024 os cidadãos dos países da CARICOM terão livre trânsito. Vai ser ali uma espécie de área Schengen, né, entre os cidadãos da CARICOM, né, que tem como alguns dos principais países, né, por assim dizer, né, Trinidad e Tobago, Barbados, né, enfim, são alguns dos países, né, que fazem Jamaica. parte. A Jamaica, bem lembrado, né? Já estava esquecendo a Jamaica, que era para ser, entre aspas, a capital, né, da Federação das Índias Ocidentais. Então, tá aí essa notícia também. Abrindo o mês de julho, notícia do sábado retrasado, dia 1º. Xanana Gusmão, líder da independência de Timor-Leste, regressa ao poder como primeiro-ministro. Pois é, tivemos a formação, né, do governo em Timor-Leste, o Xanana Gusmão, né, que assim, essa é a manchete da Associated Press, né? Mais justo seria dizer que o Xanana Gusmão é um dos heróis, né? O Xanana Gusmão e o seu partido, né, o Congresso Nacional de Reconstrução, ficaram com 41% dos votos, 31 cadeiras do parlamento de 65 cadeiras, né, então 31, fica faltando 2 para ter a maioria. Porém, foi anunciado, né, o novo governo também com a adesão do Partido Democrático, né, liderado pelo Mariano Sabino Lopes, tá, que teve 6 cadeiras. Então, Xanana Gusmão será aí novamente primeiro-ministro do Timor-Leste, ele que já foi entre 2007 a 2015 e também foi presidente do Timor-Leste antes disso, né? Inclusive sucedendo, entre aspas, a missão da ONU liderada pelo Sérgio Vieira de Mello. E como sempre, um abraço para a nossa ouvinte Camila Tribes, né, que já trabalhou no Timor-Leste, que sempre nos manda notícias do país, que um dia eu gostaria de visitar. E falando em eleições, meu caro Matias, mas uma completamente diferente da Timor-Leste, né? O Shavkat Mirziyoyev ganhou as eleições para presidente do Uzbequistão. Ele ficou com apenas 87% dos votos, né? Era esperado aí que ele tivesse 312%. Lembrando que alguns meses atrás nós tivemos aquele referendo no Uzbequistão que resetou o limite de mandatos, né, permitindo que ele disputasse novos mandatos, né? Ele já tinha sido eleito 3 vezes, né, e aí resetou. Ele, que é o presidente do Uzbequistão, já tem 20 anos e se cumprir esse mandato até o fim, só vai sair do poder em 2030, depois de quase 30 anos no poder. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 4 de julho. Senegalês Macky Sall descarta terceiro mandato após protestos. Infelizmente, nos últimos meses, né, tivemos vários protestos no Senegal, nos últimos 2 meses principalmente, né, contra o projeto do presidente Macky Sall de eventualmente disputar um terceiro mandato, né, já que ele argumentava que a Constituição permitiria, né, a sua candidatura, embora a Constituição proíba um terceiro mandato, né? Tivemos, como mencionamos, né, diversos protestos que infelizmente causaram algumas mortes, inclusive, e tivemos prisão de figuras da oposição, a gente também mencionou isso aqui, né? Ele afirmava que poderia disputar um terceiro mandato, já que a Constituição foi reformada em 2019, então isso teria também zerado a contagem de mandatos naquele momento, né? Porque naquele momento ele estava no seu segundo mandato, então o que ele estava falando não, o meu primeiro mandato foi antes da Constituição atual, antes da reforma constitucional, então ele não conta, né? Mas mesmo assim tivemos diversos protestos,
mortes, infelizmente, muitas prisões. E aí ele fez um discurso televisionado afirmando que não irá concorrer a uma terceira eleição. Esse, inclusive, foi o principal assunto do último Ponta de Lança, né, dos nossos amigos e parceiros. Lembrando que se você procura um podcast só sobre notícias africanas, acompanhe o trabalho deles. E ainda no continente mãe, meu caro Matias, o Cherubim Okendi, que foi ministro dos Transportes na República Democrática do Congo, deputado, ele era um dos possíveis, né, presidenciáveis da oposição. Ele foi assassinado essa semana, tá? Inclusive, o possível parceiro de chapa dele, né? Porque assim, provavelmente o candidato do partido que ele fazia parte será o Moisés Katumbi, e o Okendi seria o candidato a vice. O Moisés Katumbi, que é do partido Reunião pela República, afirmou que foi um assassinato político, que ele foi raptado, né, do estacionamento do prédio do governo em Kinshasa, tá? E o caso tem que ser investigado com toda celeridade e rigidez. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Duas notícias da terça-feira da semana passada, dia 4 de julho. Vietnã proíbe filme da Barbie devido a mapa do Mar do Sul da China. Então, meu caro Matias, os vietnamitas, infelizmente, não poderão fazer que nem eu e você e assistirmos o filme da Barbie logo na primeira semana. Eu não sei porque você está olhando com essa cara. É um convite? Não, pode ser também. Mas... Vai fazer alguma coisa mais tarde? Mas, agora, vamos lá, explicando para os nossos ouvintes, né? Todo mundo sabe, né? O maior fenômeno de marketing, de mídia espontânea, inclusive, dos últimos meses, é o filme da Barbie, com a Margot Robbie e o... qual que é o nome do... Ryan Gosling. O Ryan Gosling, que vai fazer o Ken, isso. E o filme quase acabou com a tinta rosa do mundo e blá blá blá. E o que acontece? No filme tem uma cena que eu postei no Twitter do Xadrez Herbal, inclusive, em que ela está ali de frente para um mapa. E é um mapa que é claramente para ser um mapa, digamos assim, infantilizado, né? Você não é um mapa mundi real, alguma coisa assim. Só que, bem perto da onde está escrito assim, Ásia, né, Asia, você tem uma linha pontilhada no que seria o mar. E o Vietnã, não apenas o Vietnã, tá? Mas o Vietnã afirmou que essa linha pontilhada é a linha dos 9 pontos, que é a linha que é o nome que se dá, né, ao desenho, a linha que a China usa nos seus mapas para reivindicar o Mar do Sul da China, que é uma região extremamente importante para a geopolítica mundial e onde diversas reivindicações territoriais se solapam, né? A gente já falou aqui várias vezes desse assunto, mas é uma região que você vai ter pedaços do Mar do Sul da China reivindicados pelas Filipinas, por Brunei, pela Indonésia, pelo Vietnã, claro, e toda essa região, quase toda essa região é reivindicada pela China. Então o governo vietnamita interpretou que essas linhas pontilhadas no mapa seriam um apoio ou retratariam, né, as reivindicações chinesas, legitimando de alguma maneira, então baniu o filme. Lembrando que em 2016, né, já existiu o podcast Xadrez Herbal, a gente repercutiu aqui que a Corte Internacional de Justiça declarou que, num caso trazido pelas Filipinas e pela Malásia, né, que a reivindicação chinesa não tinha base legal. E a China nunca aceitou essa decisão também. Então, o filme foi banido do Vietnã e, nas Filipinas, o governo chinês disse que o filme pode passar, porém, a cena, né, o mapa, ele tem que ser borrado. Tá? Ele vai ter que ser borrado para o filme poder passar nas Filipinas. E eu vou repetir, se você olhar o frame da cena,
é um mapa para ser assim, inclusive essa foi a defesa do próprio estúdio, dizendo que é um mapa que foi feito como se fosse uma criança pintando com giz de cera. Enfim, então assim, tem muito como dizer ali que é algo real, né? Não é um mapa fidedigno, mas dessa polêmica toda, né? E o filme da Barbie foi proibido no Vietnã. E, né, como eu mencionei as Filipinas que borraram, né, vão ter que borrar o mapa, né, também nas Filipinas o governo do Bong Bong, né, o filho do ex-ditador Ferdinando Marcos, anunciou que vai perdoar $1 bilhão em dívidas de pequenos fazendeiros, tá? Cerca de 500 mil de fazendeiros terão suas dívidas perdoadas, num total de $1 bilhão, que são os pequenos produtores que receberam terras durante uma reforma agrária de 1988 e que deveriam pagar, né, suaves prestações ao governo, porém não pagaram essas prestações. Os suaves prestações, para quem não entendeu, é uma expressão só, tá, gente? Porque é uma expressão que antigamente usava na TV, mas os jovens nem devem saber mais o que é isso, né? Porque estamos ficando velhos. Então, esses fazendeiros foram perdoados. E finalmente, mais ao sul, meu caro Matias, a Austrália anunciou que vai cancelar, né, a sua missão espacial para observação da Terra, né, que era um projeto de satélites que seriam lançados entre 2028 e 2033, no custo de cerca de $770 milhões, o que dá mais ou menos 1,2 bilhão de dólares australianos, e serão cancelados devido aos custos, tá? Os satélites originalmente seriam utilizados para meteorologia, monitoramento ambiental e de desastres naturais. Olha, senhora Austrália, considerando a grana que vocês estão gastando em temas militares nos últimos tempos, e considerando que a Austrália é um país que fica numa região muito sensível do ponto de vista climático, ambiental, eu acho que isso daí é economia na base da porcaria. Mas tudo bem, quem sou eu para dizer o que vocês têm que fazer com a grana de vocês? A IEA endossa plano do Japão para liberar água de Fukushima. Voltou, né, a polêmica. Alguns meses atrás, na verdade acho que um ano atrás, né, a gente repercutiu aqui o plano japonês, né, de que vai soltar a água, né, da usina nuclear de Fukushima no Oceano Atlântico. Tá? Essa água já foi tratada, tá? É importante mencionar, não é a água diretamente do reator, tá? A água foi estocada e tratada. Só que ela ainda tem níveis radiológicos, tá? Níveis radioativos, melhor dizendo, né? Segundo o governo japonês, esses níveis são mínimos, são insignificantes, né? O termo utilizado aqui em inglês, no News Asia, é negligible, né? Negligíveis, tá? E aí, o diretor, né, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, visitou o Japão e afirmou que o plano é consistente com os padrões de segurança internacionais relevantes, que a água foi tratada e ela será, né, solta, né, no Oceano Pacífico de forma gradual e controlada. Né? Vamos lembrar, o acidente nuclear de Fukushima em 2011, né, depois do tsunami, né, que foi depois de um terremoto, foi o principal acidente numa usina nuclear na história pós-Chernobyl. Né? A história tem 3 grandes acidentes em usinas nucleares. O de 3 Mile Island, em 79, nos Estados Unidos, de Chernobyl e de Fukushima. Né? Desses 3, o de 3 Mile Island é o menor, mas ele é sempre relevante porque ele foi o primeiro, né? Ele foi a primeira vez em que você teve que ver como lidar com radiação, com lixo radioativo decorrente de um acidente desses. Inclusive saiu recentemente agora um filme, né, sobre Fukushima, acho, na locadora vermelha. Né? Só que diversos outros países da bacia do Pacífico afirmam que isso é perigoso, que isso pode ser um problema.
E aí nessas 2 últimas semanas nós tivemos o governo da Coreia do Sul afirmando que se a IEA apoia o programa japonês, então a IEA confia, né, a Coreia do Sul confia na IEA. Porém, a população sul-coreana esgotou nos supermercados sal e alguns tipos de peixe, tá? Com medo de contaminação justamente dos peixes e tal. E o governo chinês, por sua vez, afirmou que vai impor um banimento, né, de produtos marítimos japoneses enquanto não considerar, né, os níveis seguros. Tá? A Coreia do Sul ela já tem um banimento, mas de alguns produtos, se eles vierem da região de Fukushima. Tá? A China, por sua vez, vai banir produtos marítimos, como peixes, frutos do mar, enfim, de cerca de 10 províncias japonesas. Tá? Então, e isso tem um possível impacto grande na economia do Japão. Né? Lembrando, por que essa água está radioativa? Né? Porque ela foi utilizada para resfriar os reatores de Fukushima depois do tsunami. Né? E aí você guardou a água, né? Porque você não pode simplesmente jogar ela de volta no Pacífico. Né? Então é um assunto delicado e que, claro, que entra em outras discussões também. Né? As relações China e Japão, enfim. E falando em Bacia do Pacífico e temas nucleares, meu caro Matias, mais ao sul, tá? O governo das Ilhas Marshall afirmou que o governo dos Estados Unidos precisa expandir o seu compromisso com a população insular. Ele fez essa referência durante a extensão, né, do Acordo de Livre Associação, porque lembrando, as Ilhas Marshall elas são um território em livre associação com os Estados Unidos. Significa que eles têm autonomia interna, porém, em temas como defesa, comércio exterior, enfim, eles são associados aos Estados Unidos. Tá? Os cidadãos das Ilhas Marshall não são cidadãos dos Estados Unidos, inclusive. E, como parte dessa extensão, né, o ministro das Relações Exteriores das Ilhas Marshall fez essa afirmação, o senhor Jack Adin, e ao que ele está se referindo? Né, ao fato de que ali foram realizados 67 testes nucleares dos Estados Unidos entre 46 e 58, especialmente no famoso atol de Bikini. Né? Então ele basicamente está dizendo que é necessária uma maior compensação pelo governo dos Estados Unidos. Lembrando que um tempo atrás foi revelado que o fundo do governo dos Estados Unidos para o atol de Bikini foi completamente chupinhado na corrupção, porque o governo Trump, ali para reduzir a máquina do Estado, né, sob aquela justificativa, acabou com a fiscalização anticorrupção. E aí você não tinha mais fiscalização, e aí possivelmente, né, o governador local, né, o prefeito, não me lembro agora o nome dele, pegou toda a grana para ele. Notícia da quarta-feira da semana passada, dia 5 de julho. China cancela a visita de Josep Borrell, chefe da política externa da União Europeia. O governo chinês cancelou essa visita e não deu um motivo específico. Tá? Segundo a Embaixada da União Europeia na China, era esperado, né, que o governo chinês e o Josep Borrell conversassem sobre temas como comércio, direitos humanos e a guerra na Ucrânia, e que o governo chinês não forneceu razões para esse cancelamento. Muito provavelmente, entretanto, foi devido às declarações de Josep Borrell, né, aquele mesmo senhor, né, que já disse que a Europa é um jardim, né, e o mundo é uma selva. Né, ele fez declarações, fez comentários sobre a necessidade de cobrar a China em relação ao seu histórico de direitos humanos. Ele usou o termo cobrar e muito provavelmente foi isso, né, que a China... Na verdade, o termo em inglês que está é pressure, né? Tem que pressionar a China, e aí muito provavelmente foi isso que despertou essa decisão chinesa.
Falando em outras notícias chinesas, meu caro Matias, o presidente Xi Jinping recebeu o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, o Manassés Chogavari, né, que está virando figurinha carimbada aqui no programa, né, até por conta dessa intensa cooperação entre as Ilhas Salomão e o governo chinês, e dessa vez assinaram, né, mais um acordo de segurança intensificando a cooperação policial, o que é muito curioso, porque o Chogavari, semanas atrás, falou que era necessário talvez até rever esse acordo, né? E aí agora, né, nós tivemos a expansão desse acordo, né? Então talvez essa crítica pública dele tenha motivado alguma renegociação, alguma ação chinesa que eventualmente fez mais alguma concessão de acordo com os interesses das Ilhas Salomão. Também em relação à China, meu caro Matias, as agências reguladoras chinesas puniram o grupo Ant em quase $1 bilhão e o grupo Tencent em quase 415 milhões de dólares, né? Lembrando que o Tencent é o dono de League of Legends, né? Uma das franquias mais populares do mundo hoje no entretenimento, por abuso de poder econômico, basicamente, né? Atos irregulares, inclusive de acordo com em relação aos dados, né, das pessoas. Também em relação à China, meu caro Matias, a empresa chinesa Landspace lançou o foguete Zhuge 2, tá? E qual que é a novidade desse lançamento? É o primeiro foguete cujo combustível é a partir de metano líquido, tá? Isso é um projeto que tem sido buscado também por outras empresas do ramo, como a SpaceX do Elon Musk, né, o dono do Twitter, e agora, né, essa empresa chinesa conseguiu esse lançamento bem sucedido. Tá? Eu vi essa notícia, inclusive, lá na página do Space Today, do nosso querido Sérgio Sacani. E, finalmente, ainda mais duas notícias chinesas. Tá? Uma delas é que o governo de Hong Kong, né, ofereceu recompensas de $1 milhão de Hong Kong, o que dá mais ou menos R$600 mil, para informações levando à prisão de 8 críticos do governo de Hong Kong, né, de 8 líderes dos protestos dos últimos anos que hoje estão no exterior. E os governos de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos criticaram essa oferta, né, para o governo de Hong Kong. Eles são líderes de atos terroristas que afetaram a segurança nacional. E, finalmente, a China vai mandar o seu navio hospital Arca da Paz, né, a tradução, para diversos países do Pacífico Sul. Tá? Ele vai fazer uma tour por Kiribati, Tonga, Vanuatu, Ilha Salomão e Timor-Leste para fornecer assistência médica tanto para cidadãos chineses quanto para cidadãos locais. Inclusive, a ideia é que sejam realizadas, inclusive, centenas de cirurgias a bordo desse avião em cooperação com as autoridades médicas de cada país. Ah, mas Felipe, por que a China está fazendo isso? Isso daí é propaganda e tal? Usando um termo que os Estados Unidos usou em 1933, é a política da boa vizinhança, né? É você usar os seus recursos econômicos, seus recursos, no caso, semi-militares, né? Porque é um navio da Marinha Chinesa, mas é um navio hospital, como fator de aproximação com países da sua vizinhança, especialmente países mais pobres, países em desenvolvimento, né? Então você ter relações ali, né, você criar uma relação de admiração, até mesmo entre aspas de gratidão com cidadãos desses países, então é uma boa e velha política de boa vizinhança. Notícia do domingo passado, dia 9 de julho. Presidente da África do Sul confirma a cúpula presencial do BRICS. A próxima cúpula do BRICS será, né, na África do Sul e ao confirmar, né, que a cúpula será presencial, o Cyril Ramaphosa ele não estava se referindo apenas ao fato de que as últimas cúpulas foram online devido à pandemia de Covid-19, mas também pelo fato de que como é que vai ser, né, a eventual viagem
do Vladimir Putin, presidente da Rússia, à cúpula, né? Já que você tem, né, o mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. A gente já falou aqui, né, que o governo sul-africano já anunciou, né, que vai ter ali uma espécie de salvaguarda, nesse sentido, de salvo-conduto, melhor dizendo, né? Ainda não se sabe como é que vai ser, né? Mas assim, o fato é, se alguém acha que o Putin vai pisar na África do Sul para a cúpula dos BRICS e vai ser preso, não vai, tá? Tem duas opções. Ou ele vai com esse salvo-conduto, né? Lembrando que vai ser daqui a mais de um mês, né? Vai ser no final de agosto. Ou ele vai com esse salvo-conduto e aí, eventualmente, o governo sul-africano vai ser criticado por países como os Estados Unidos, afirmando que está ali contribuindo para os crimes russos na Ucrânia, alguma retórica desse tipo. Ou então, o Putin não vai, talvez até mesmo para evitar ali um climão em relação ao próprio governo sul-africano, né? E aí manda o Lavrov, não sei, né? Mas achar que o Putin vai pisar na África do Sul, vai ser preso, não vai rolar, tá? Lembrando que as últimas 3 cúpulas dos BRICS foram virtuais, tá? De 2020, 2021 e 2022 também. E essa agora, no mês que vem, será em Joanesburgo, tá? É a segunda vez que a África do Sul recebe a cúpula dos BRICS, terceira vez, desculpem, segunda vez em Joanesburgo, a primeira vez foi na cidade de Durban. E aí, meu caro Matias, uma outra notícia sul-africana é que o ex-presidente Jacob Zuma, ele está na Rússia por razões de saúde, segundo o seu assessor pessoal, tá? E esse anúncio é muito curioso, né? É muito coincidente. Por quê? Porque a Suprema Corte da África do Sul determinou que o Jacob Zuma tem que voltar para a prisão. Porque, lembrando, ele foi preso, né, por desacato, por não comparecer, né, à corte para esclarecimentos. Aí depois ele foi libertado sob fiança e agora a Suprema Corte determinou que ele deveria voltar à prisão. Porém, o seu assessor pessoal falou que, olha, o presidente, né, o ex-presidente, né, está na Rússia para tratamento médico. E essa viagem não foi um segredo, era apenas uma viagem privada. E também no continente africano, meu caro Matias, 2 notícias vindas da Nigéria. A primeira delas é que o novo presidente, né, o Bola Tinubu, ele agora vai ser também, né, o chefe do bloco das economias da África Ocidental, né, ali no revezamento entre os países. E ele, no seu discurso de posse, disse que não serão tolerados golpes militares na região que atingiram uma proporção alarmante, tá? Lembrando, são 16 países rotando, né, a presidência, e ele será presidente do bloco por 1 ano. E a outra delas, a outra notícia nigeriana, é que ele anunciou um pacotão aí fiscal de reforma que, na verdade, cortou, tá, diversos subsídios, inclusive, e alguns impostos também. Tá? Então, por exemplo, você teve o corte do imposto de plásticos de uso único, né, que havia sido adotado, né, por razões inclusive ambientais, e também teve o corte dos subsídios do refino de petróleo. Tá? Então, o preço da gasolina na Nigéria subiu, tá, de 65 nairas para 140 nairas, ou seja, mais que dobrou. Tá? Só que assim, é muito curioso, porque vamos lembrar, a Nigéria é um grande produtor de petróleo, né? O litro hoje de petróleo na Nigéria está em reais em R$1,50. Tá? Mesmo depois da multiplicação e do preço, está em R$1,50. Então, você teve esse anúncio e, junto com isso, veio a notícia de que diminuiu o consumo de combustível no país. Tá? Então, tá aí. Agora vocês ficam com o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 9 de julho. Secretária do Tesouro vê progresso nas relações Estados Unidos e China após visita a Pequim.
a gente passou por notícias dos Estados Unidos, passou por notícias da China, e aqui a gente vai falar rapidamente da relação entre os dois países, já que a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela foi até a China, teve no total 10 horas de reuniões, incluindo o seu homólogo chinês e também o ministro de Relações Exteriores da China e o vice-premier, que é o vice-chefe de governo. Ela disse que a ideia de um decoupling das duas economias é desastrosa, que é necessário aprofundar os laços econômicos com a China, mas para isso é necessário reduzir a falta de entendimento e as diferenças em temas como propriedade intelectual. Ela também disse que a cooperação em temas como mudança climática é imprescindível entre os dois países. Como disse, ela também se encontrou com o vice-premier e também, nessa semana, o Antony Blinken se encontrou com o Wang Yi em Jacarta, na Indonésia, dia 13 de julho, por conta ali da cúpula da ASEAN, que ocorre na Indonésia, e os dois foram convidados, e conversaram sobre diminuir as tensões e que também conversaram sobre a denúncia que foi feita pela Microsoft de que hackers chineses estariam tentando hackear os sistemas da empresa e servidores do governo dos Estados Unidos. Notícia da segunda-feira passada, dia 10 de julho. Coreia do Norte critica Estados Unidos por deslocar submarinos nucleares para a Península Coreana. O governo da Coreia do Norte também acusou o governo dos Estados Unidos de realizar voos de espionagem no seu espaço aéreo. E aí, como parte da resposta, o governo da Coreia do Norte testou mais uma vez o míssil balístico intercontinental, o Hwasong-18. E aí entra aquele chavão, Você vai ver assim nas notícias, Coreia do Norte faz provocação com teste de míssil balístico. Não, primeiro, porque teve esse contexto aí da visita do submarino nuclear dos Estados Unidos. Segundo, esse tipo de equipamento precisa ser testado. Foi o segundo voo desse modelo de míssil. E quando teve o primeiro voo, lá em abril, que foi quando o Kim Jong-un adotou aquele visual Top Gun, com a jaqueta de couro, óculos escuro, a gente colocou até na vitrine, teve lá o vídeo ali, parecia um filme de ação. Qual é a grande novidade desse míssil balístico? Ele é de combustível sólido. Mísseis com combustível sólido, eles ficam em prontidão do que os mísseis de combustível líquido, que você tem que abastecer na hora que você vai utilizar. Então ele fica de prontidão mais rápido e ele é mais fácil de deslocar, mais fácil de mover, porque você não necessariamente precisa mover junto com ali, sei lá quantas toneladas de combustível que é necessário. E as agências, a agência estatal norte-coreana publicou imagens do lançamento e fizeram um vídeo usando um drone, na qual o míssil meio que voa na direção do drone, quase um efeito ali de primeira pessoa, de filme 3D, e muito provavelmente as empresas, tipo SpaceX e tal, vão copiar esse ângulo, porque o vídeo ficou bastante diferente do que se costuma ver. Notícia de anteontem, quarta-feira, dia 12 de julho. Corpo eleitoral tailandês pede a desqualificação de vencedor das eleições. Pois é, mais uma vez bola cantada. A gente levanta a plaquinha do avisei, já que o Pita, que ficou em primeiro, com todo respeito aí, eu não vou, nessa altura do campeonato eu não vou tentar se pronunciar o sobrenome dele. Ele pode ser desclassificado devido ao fato dele supostamente manter ações das suas empresas de comunicação durante as eleições, embora as empresas já não estivessem operando mais. Se o Pita não for um bom primeiro-ministro, eu nunca mais voto em mim. Essa também precisa ter referência, meu Deus. E não foi um bom prefeito. Não foi. Mas votaram nele de novo.
E além disso, né, nós tivemos a primeira rodada do voto no parlamento tailandês e ele não conseguiu a maioria nessa primeira rodada. Além disso, o atual primeiro-ministro, né, em breve vai se tornar né, o general, né, Prayut Chan-o-cha, anunciou que vai se retirar da vida política, né, 9 anos depois do golpe de Estado. E outra notícia em relação à Tailândia é que o ministro de Relações Exteriores do país, o Don Pramudwinai, ele esteve, né, na ASEAN e ele visitou Mianmar antes disso e ele afirmou que se encontrou com a Aung San Suu Kyi na prisão. Né? Ele se torna então a primeira liderança internacional a falar abertamente de ter se encontrado com ela, dizendo que ela está bem de saúde. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Premier da Índia é convidado de honra no desfile do dia da queda da Bastilha na França. Hoje, 14 de julho, é o dia da queda da Bastilha, justamente, né, que é a principal data cívica francesa. E o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, é o convidado de honra. Ele foi laureado, inclusive, com a Gran Cruz da Legião de Honra, né? Ele que foi o primeiro-ministro, né? A primeira liderança indiana a ser laureado, né, com essa medalha em muito tempo. Também foi assinado um contrato, né, de compra de 26 caças Rafale e 3 submarinos da classe Scorpion, o mesmo submarino que o Brasil comprou da França, e o Brasil vai construir, né, o modelo nuclear, num total aí de cerca de 10 bilhões de dólares. Né? É mais um exemplo da política indiana de não alinhamento, de buscar fornecedores bélicos em diversos mercados para não ter uma dependência estrangeira. Também conversaram, né, sobre diversos outros temas, sobre a cooperação estratégica entre os dois países. O Macron lembrou, inclusive, né, que a França é um país amigo da Índia, que nunca aderiu à política de sanções. Né? Qual é a referência a isso? Né? Porque quando a Índia realizou os seus segundos testes nucleares, né, na década de 1990, vários países impuseram sanções contra a Índia, né, contra o Paquistão e contra a Índia. E a França não. Então é referência a isso, né, que o Macron falou. Aí teve tapete vermelho, teve todas as honrarias, né, e como é uma coisa que está sendo hoje, talvez a gente possa abordar melhor no programa que vem. De qualquer jeito, tem 3 notícias ligadas à Índia também, meu caro Matias. Uma delas é que a Foxconn, de Taiwan, anunciou que vai cancelar o plano de construir uma grande fábrica de chips, né, de semicondutores na Índia, né, devido a mudanças no mercado e que não conseguiu chegar num acordo com seus parceiros da Vedanta, né, que seria ali um empreendimento conjunto. A Vedanta é uma empresa indiana, inclusive. Outra notícia é que a Índia vai taxar a jogatina online em 28%. Tá? No caso, a jogatina online não são apostas, são os e-sports, digamos assim. Né? Então, se você, por exemplo, se você joga, League of Legends na Índia, e você vai comprar uma skin para o seu personagem, agora você vai pagar 28% de imposto. E eles esperam arrecadar, tá, muito dinheiro, sabe como, meu caro Matias? Com o imposto do Dream Eleven, que é o fantasy game da Liga de Cricket. É o Cartola, vamos dizer assim, do cricket indiano. Tá? Então esperam, também vão taxar o Cartola indiano. E, finalmente, hoje a Índia lançou a missão espacial Chandrayaan-3, né, com um foguete que vai pousar uma sonda no Polo Sul da Lua, tá, por volta do dia 23 de agosto. Lembrando que a Índia já tentou, né, fazer esse pouso, não deu certo, e agora está tentando de novo. Né? Foi lançado o foguete LVM-3, que é o mais pesado foguete de desenho indiano.